Nessa aula, nós iremos estudar o construto absoluto. Porém, essa será uma aula apenas de introdução. Nas próximas aulas, nós estudaremos o construto absoluto, masculino e feminino, tanto singular como plural. Mas antes de adentrarmos nestas aulas, eu preciso que você entenda o que é construto, o que é absoluto. Essa aqui é uma introdução, mas pense numa introdução repleta de informações relevantes, que nem todos os professores têm tanta disponibilidade, tanta boa vontade para emergir uma aula dessa. Temos aqui a definição do termo construto absoluto. Eu emergi aqui 3 gramáticos renomados, a saber, Renato Antônio Gusso, é uma gramática para iniciante, Marc Futato e Alain Perrois. São gramáticos renomados, porém as suas gramáticas são para iniciantes. É apenas para que eu possa embasar toda a minha aula. Então temos aqui a gramática de Antônio Renato Gusso, página 75. Ele nos diz que o construto e o absoluto são estados de um substantivo em relação ao outro, indicando principalmente posse, onde o primeiro se encontra na dependência do segundo. Entre eles, deve aparecer na tradução, geralmente, a preposição de. Então, assim, eu não irei explicar muito para que a aula não fique muito extensa, mas quando nós adentrarmos realmente na aula do construto absoluto, aí eu vou explicar de forma bem detalhada, ok? De início é isso, o construto absoluto, ele quer dizer o quê? Ele é um estado de posse, onde um está na posse do outro. É basicamente um governa e o outro é governado. Basicamente isso. Temos aqui a definição do termo construto absoluto na gramática de Marc de Futato, página 68. Ele nos diz que de é expresso em hebraico colocando-se o substantivo no construto antes de um substantivo no absoluto. Com frequência, a relação construta pode ser reconhecida pela presença de uma makef entre os substantivos. Então perceba que Futato ele já é um pouco mais objetivo. Ele já vai logo dizendo que o construto absoluto tem que ter uma makef. Porém, pode aparecer com makef e sem makef, entendeu? O que importa é que um está governando o outro. Um governa, o outro é governado. Nós vamos entender isso com os exemplos. Então, ele enfatiza aqui que deve ser colocado o substantivo no construto antes do absoluto. Então é só você começar a anotar no seu caderno. O construto vem antes do absoluto, entendeu? Nós temos aqui a gramática de Alain Perrois, página 103. Essa gramática é muito top. É uma gramática bastante recheada, apesar de ser para iniciante. O hebraico se aproxima do caso genitivo por meio do relacionamento construto. Então preste atenção. Se você estuda grego, você vai saber que o genitivo é o caso de posse. Ou seja, o reino de Deus. De quem é o reino? De Deus. Então é posse. Basicamente é isso que Alain Perrois está dizendo aqui. Que o caso construto absoluto é um genitivo onde tem uma posse. Onde um está na posse do outro. Quando duas palavras ou mais se unem de tal maneira que expressam uma ideia qualificada, a primeira palavra ou palavra governante fica no estado construto e a segunda palavra ou palavra governada está no estado absoluto. E os dois substantivos juntos formam um relacionamento construto. Então, de início é isso, construto. O que quer dizer construto? Uma construção de palavra, entendeu? Mesma coisa, alguém dizer, a minha casa está em construção. Ou seja, eu vou começar a construir, vou começar a reformar, etc. Então, basicamente é isso. Alain Perrois nos diz que a primeira palavra, ou seja, o construto, que é o governante. Então, só prestar atenção. O construto é o governante. E a segunda palavra, que é governada. Quem é governado? O absoluto. Então, perceba que o construto vem primeiro, é o governante, e o absoluto é o governado. Entendeu? E se você se interessou por esse conteúdo e quer saber mais, fica comigo até o final dessa aula, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. E no final terá uma playlist apenas da gramática do hebraico.
E te garanto, mesmo se você saber nada de hebraico, se você começar a assistir a playlist da primeira videoaula em ordem sequencial, sem pular nenhuma aula, eu te garanto que você chegará na leitura, transliteração e tradução do texto hebraico. E caso você queira fazer parte do meu grupo do WhatsApp, é só clicar no link que estará abaixo na descrição desse vídeo e você será direcionado para lá. E lá eu tiro toda e qualquer dúvida de forma totalmente gratuita. Mas caso você sinta no coração a boa vontade de abençoar o meu ministério, será muito bem recebido. Você pode entrar em contato comigo ou através aqui do YouTube, na opção aqui Valeu, você pode estar contribuindo com um pequeno valor. É só você prestar atenção que na opção curtir, se inscrever, vai estar a opção ali Valeu. Caso você queira contribuir para o meu ministério, vai lá e colabora de acordo com o seu coração. E caso você queira uma mentoria particular, entre em contato comigo, que eu também dou mentoria particular, ok? Mas não é gratuita. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Primeiro passo para que você possa entender o construto e o absoluto. Precisamos entender a posição do construto e do absoluto. Se você realmente prestou atenção, você viu que eu já falei sobre isso aqui. O construto aparece sempre antes do absoluto. Repare nos seguintes exemplos. Então, eu já falei para você que construto vem primeiro, absoluto vem por segundo. Observe que nós temos aqui duas palavras, Eretz e Ehodá. Ou seja, Eretz significa terra e Ehodá é Judá, é um nome próprio. Então, Eretz é o construto, entendeu? Preste atenção, ele está vindo primeiro, construto. Você sabe que o hebraico lê da direita para a esquerda. Você já sabe disso aqui, né? Se chegou até aqui, por amor de Deus. Então, exatamente, esse aqui é o construto. Já Yehodá é o absoluto, entendeu? Então, em outras palavras, é exatamente isso aqui, para você prestar bem atenção, o construto aqui, Eretz, é o governante. E o absoluto, que é Yehodá, é o governado. Terra. A terra é de quem? De Judá. Você está entendendo? Então, basicamente, a tradução fica essa aqui, a terra de Judá. Então, observe que, como diz a nossa regra e os nossos gramáticos, a preposição de tem que estar no meio, de Judá, entendeu? Esse de, ele dá uma ideia, ele expressa uma ideia de posse. A terra é de quem? De Judá. Judá é o dono da terra, a terra de Judá, entendeu? Basicamente isso aqui. E isso você verá na gramática de Antônio Renato Gusso, página 75. Agora preste atenção que a partir daqui nós temos 3 regras bem básicas. O substantivo no construto nunca tem artigo definido. Agora preste atenção na nossa primeira regra. Quando o último substantivo, que o último substantivo é o absoluto, for definido, o substantivo no construto também será definido. Temos aqui exemplo. Só que antes eu vou te fazer uma pergunta. Dá uma pausa e pensa direitinho antes de responder. Porque isso aqui está muito fácil, caso você responda errado. Vou te perguntar, qual é o absoluto aqui? Qual dessas palavras aqui é o absoluto? Vamos lá? Bom, se você respondeu que é essa aqui, você acertou. O absoluto sempre vem em segundo lugar. E o construto? É isso aqui, entendeu? Então, olha o que a nossa regra nos diz. Quando o último substantivo, o último. Qual o último aqui? Esse aqui. Hameler. Quando o último substantivo, no caso o absoluto, for definido. Peraí. For definido? Agora vamos entender. Eu até quis apagar aqui para não ficar muita informação. Quando o último substantivo, o absoluto, no caso esse aqui, for definido, observe que nós já temos aqui um artigo definido. Re, patá e dagesh na próxima consoante. Ou seja, é o artigo definido. Tem uma aula específica, tá? Não vou falar sobre isso. E até te recomendo a ir lá assistir se você tem dificuldade de entender o que é um artigo definido. Observe que se essa palavra aqui, Hamel, que significa exatamente o rei, né? O rei definido aqui. Se essa palavra está exatamente com esse artigo definido, a nossa regra nos diz que o construto, qual é o construto aqui? Responde comigo. Sus.
também será definido. Então, exatamente é isso. Se essa palavra aqui está definida, então SUS vai estar definido. E talvez você esteja perguntando, professor, mas aqui eu não estou vendo nenhum artigo não, só tem a palavra SUS. Mas observa a nossa regra, o que está dizendo. Quando o substantivo absoluto, o último substantivo, que é isso aqui, está definido, aí eu te faço uma pergunta, ele está definido ou não está aqui? Está definido. Então, automaticamente, essa palavra aqui, SUS, também vai estar definido. E essa palavra vai ficar exatamente dessa forma, o cavalo do rei. Entendeu? É só você prestar atenção aqui, SUS Hameler, ou seja, o cavalo do rei. O cavalo é de quem? Do rei. Então, essa palavra aqui é exatamente a governante. E essa aqui é a governada. O cavalo é de quem? Do rei. Então, o rei governa sobre o cavalo. O rei vai para onde ele quer, porque ele manda no cavalo. E o cavalo não é qualquer cavalo, é um cavalo definido. E o rei não é qualquer rei, é o rei. Então, é o rei e o cavalo do rei. Não é qualquer cavalo, entendeu? Observe que os nossos gramáticos falaram, principalmente Futato, que o construto absoluto pode ter exatamente o McAfee. Isso aqui que você está vendo, o McAfee. Tem uma aula também específica onde eu falo sobre o McAfee. Então, se você não entende sobre o McAfee, vai lá e assiste. Então, é basicamente isso aqui. Esse McAfee, ele está fazendo exatamente essa ligação. E quando essa palavra SUS está ligado com Hameler, a pronúncia é a mesma, é SUS Hameler. Então, a palavra fica ligada, tem uma ligação, entendeu? Mas ela pode também aparecer sem McAfee. Não tem problema nenhum. Sem o McAfee, vai estar no construto absoluto do mesmo jeito, entendeu? Então, basicamente é isso aqui. É só você olhar o absoluto, no caso esse aqui. Está definido, está com o artigo definido, tranquilo. Então o construto também vai estar definido, entendeu? Pronto, preste atenção nisso aqui, porque a segunda regra vai depender exatamente do seu entendimento, do que a sua mente absorveu dessa primeira regra. Se não entendeu essa primeira regra, dá uma pausa aí no vídeo, pensa direitinho, analisa, entendeu? Caso você queira o PDF, é só entrar no grupo que eu vou disponibilizar lá. Antes de adentrarmos na segunda regra, eu quero que você preste bastante atenção. Observe que o substantivo SUS, que significa cavalo, está no estado construto e depende da palavra que se segue para ser plenamente qualificado. Ou seja, SUS depende de Hameler para ser qualificado, porque SUS está sem artigo. Se de repente Hameler vem sem o artigo, vai ser pronunciado Meller. E aí SUS não vai ser definido. Como vamos pronunciar? SUS Meller. Ou seja, qualquer cavalo de qualquer rei. Entendeu? Então, na segunda regra, eu vou especificar isso aqui. É para que você possa entender. Eu preciso que você entenda que o substantivo Hameler está no estado absoluto. Repito, Hameler está no estado absoluto. Então, ele não vai sofrer nenhuma forma, nenhuma modificação. Ou seja, a sua forma não muda. Já o primeiro substantivo, que está no construto, no caso SUS, muitas vezes passa por mudança. E na aula que nós adentrarmos sobre o construto absoluto, masculino, feminino, etc., nós iremos ver isso aqui. Allen Roger nos diz que quando ocorre uma mudança, trata-se geralmente de uma abreviatura da ortografia do substantivo. Ele continua e nos diz isto porque quando são pronunciados os dois substantivos vinculados entre si, Allen Roger vai nos dizer que a ênfase principal passa para o segundo substantivo e o primeiro é pronunciado de modo rápido e leve. Isso você vai ver na gramática de Allen P. Royce, página 103. Então, Allen Roger está querendo dizer o seguinte, olha, esse McAfee aqui está fazendo uma ligação. Se tem uma vogal longa no construto, no caso aqui SUS, que não seja invariavelmente longa, porque aqui Shuri, que é longa, não vai sofrer alteração, ela vai ser reduzida, entendeu? E a ênfase dela vai cair exatamente para Hameler, entendeu? Então é basicamente isso. Bom, na aula de McAfee eu explico isso direitinho, vai lá e assiste. Temos aqui a nossa segunda regra. Quando o último substantivo absoluto, que você já sabe o que é, não for definido, o substantivo no construto não será definido. Temos aqui exemplo. Foi o que eu falei, meus nobres.
Se vocês não entenderam a regra número 1, então não vem para essa. Vai lá e entende a regra número 1. Depois tu volta para essa, entendeu? Não tem problema você ficar 40, 50 minutos sem um vídeo analisando, tentando entender. Vocês acham que essas aulas aqui são aulas de ir lá na gramática, copiar e jogar aqui e explicar de qualquer forma? Não, isso aqui leva horas, isso aqui é tempo, e tempo é dinheiro, entendeu? É por isso que muitos professores, eles criam cursos pagos, porque dá muito trabalho e ninguém valoriza, né? Nem em curtida, nem em comentário, nem em compartilhamento, nem em uma ajuda financeira, em nada, ninguém ajuda em nada. Mas eu estou aqui confiando na graça de Deus e sei que a graça dele é suficiente em minha vida. E a sabedoria é para isso mesmo, é para vocês, não é para mim, não é para vocês. Então observa a regra, quando o último substantivo, qual deles aqui o último? Absoluto, gente, Meller, não for definido, o construto que é sus também não vai ser. Eu te faço uma pergunta. Eu te faço uma pergunta agora bem simples. Meller, tá definido? Cadê o artigo aqui? Não tá, não tem. Agora observa a primeira regra. Meller. Observe, re, mais patá, mais dagueste na próxima consoante. O artigo definido. Então, o construto vai estar definido, como eu expliquei lá. Só que aqui, gente, ó, preste atenção. Aqui, ó, nenhum dos dois está definido. Então, temos aqui sus, Meller, que vai passar a significar um cavalo de um rei. Observe aqui, ó, um cavalo. Pode ser qualquer cavalo. De um rei. Ou seja, o cavalo pode ser qualquer um e o rei pode ser qualquer um. Entendeu? Então não tem rei específico e não tem cavalo específico. Pronto, é isso. Não tem muito que se explicar essa regra. Essa regra depende do que você entendeu da primeira. Agora preste atenção na nossa terceira regra. Se o absoluto for um nome próprio, não recebe artigo. Mesmo assim, a expressão toda é definida. Nós temos exemplo. Só que eu quero que você preste atenção aqui, ó. Se o absoluto, qual é o absoluto aqui dessa palavra aqui? Essa aqui. For um nome próprio, olha o primeiro ponto. Que nome é esse aqui? Yehová. Bom, eu não vou pronunciar como Yehová, Yavé, Yahusha, como muitos pronunciam aí. Eu vou preferir pronunciar como Adonai, tá bom? Para evitar aqui comentários desnecessários. Então vamos aqui, Adonai. Eu te faço uma pergunta. Adonai é nome próprio? Sim ou não? É o nome do Eterno. Entendeu? Então é o nome que está no tetragrama e que os judeus preferem chamar assim de Adonai. Então, quando for um nome próprio, não recebe, ó, não recebe artigo. Eu te faço uma pergunta. Adonai aqui tem artigo? Não tem, porque ele é um nome próprio. Automaticamente já está definido. Aí observe que a regra continua. Mesmo assim, a expressão toda é definida. Por que a expressão toda? Porque antes aqui, ó, se você prestar atenção, antes de Adonai, temos Yat. Yat significa exatamente mão. Então, de uma forma básica, Yat Adonai ficaria assim, a mão do Senhor. Você está entendendo isso aqui? E eu ainda coloquei uma observação, ó, o kamitz, em uma sílaba final fechada, reduz-se para patá. Ah, professor, não entendi. É só você prestar atenção aqui, ó, yut, e aqui abaixo um patá. Na palavra normal, yat, nós temos um kamitz. Só que como essa palavra aqui, como você está vendo, essa palavra aqui, ela é uma sílaba fechada, então o kamitz será reduzido para patá, entendeu? Eu vou explicar isso direitinho quando nós entrarmos na parte do construto. Aqui é só o básico. Preste atenção. Yat Adonai. Yad significa mão. Adonai significa Senhor. Entendeu? Ou seja, mão e Senhor. A mão do Senhor. Como eu já te expliquei, Adonai é o nome próprio. Então, automaticamente, o que vem antes dele, no caso o construto, vai estar definido, né? Yad é o construto. Adonai é exatamente o absoluto. Você já sabe disso aqui, não precisa estar repetindo, porque você já sabe que o segundo é o absoluto, o primeiro é o construto. Então, a mão do Senhor, mas observe que não temos aqui artigo definido. É isso que eu quero que você entenda, que não temos aqui, ó, na Adonai artigo definido, porque o próprio nome já é definido. E automaticamente o construto fica definido. Então fica assim, ó, a mão do Senhor, entendeu? Ah, professor, mas eu queria entender a palavra Shalom Adonai, né, que muitos dizem paz do Senhor.
E aí, professor, tá correto essa palavra? Bom, a única alteração que sofreria nessa palavra, no caso aqui, shalom, seria abaixo do shin, que temos o campus, ele só seria reduzido para Shiva, entendeu? E aí nós iríamos pronunciar como Shalom Adonai. E por que, professor, ocorre essa alteração? O gramático Alan Pirrois, na sua gramática, ele nos diz, na página 105, que o campus e o tsire são reduzidos para Shiva, entendeu? Nesse caso aqui, ó, Iat, ou seja, temos o Yut, e na forma normal nós temos um Kamit. Só que aqui, como é sílaba fechada, aí o Kamit será apenas reduzido para Patá, né? Mas em outros casos não. Em outros casos, que eu vou explicar mais para frente, como por exemplo, Shalom Adonai, para entrar aqui num caso de genitivo, de posse, nós teríamos que ter a palavra Adonai, que é o nome próprio, então automaticamente já está definido, e Shalom também está definido, porque o nome próprio está definido. Apenas Shalom, né? Shin e abaixo Kamet. Nesse caso, Kamet seria reduzido para Shiva. Aí pronunciaríamos como Shalom, Shalom Adonai, paz do Senhor. Só essa alteração que iria ocorrer. Professor, não concordo com isso. Porque gramática, fulano de tal diz. Olhe para cá, olhe para nossa regra. Se o absoluto for um nome próprio, no caso aqui Adonai, entendeu? Não recebe artigo. Adonai não recebe artigo. Mesmo assim, a expressão toda é definida. É como na palavra Shalom Adonai. Ou seja, Adonai não vai receber artigo, mas já está definido. Então, Shalom também vai estar definido. Mas, diante das regras, aí sim, a vogal que está abaixo do Shin, né, a consoante que está iniciando Shalom, que é o Kamet Gadol, será reduzido para Shiva. É simples, entendeu? E por que acontece exatamente essa mudança em Shalom? Porque Adonai, ele é o absoluto. E Shalom é o construto. Então a mudança só vai ocorrer no construto. Você já viu a aula todinha que eu expliquei que o absoluto não sofre modificação, mas o construto vai sofrer, entendeu? Então é por isso que, gramaticalmente falando, a expressão Shalom, Shalom, Adonai está errada. Por quê? Porque é a questão da pronúncia. Não pronunciamos como Shá, mas como Xé. Você sabe que o Shiva, né, tem um som de um pequeno E. Então pronunciaríamos como Shalom. E por que, professor, isso? Porque a ênfase, como você viu os gramáticos falando, a ênfase tem que cair no absoluto, na segunda palavra, e não na primeira. A primeira tem que ser pronunciada de forma leve, mas a pronúncia, a ênfase cai para a segunda. Shalom Adonai, entendeu? Então, isso aqui é uma forma básica, porque me perguntaram no grupo, no dia lá, né, comentaram muito, e eu falei que só iria falar sobre isso quando realmente nós chegássemos na aula do construto absoluto. Bom, eu não quis nem colocar o exemplo aqui, entendeu? Para não gerar debates. Então, assim, se não concorda com isso, vem comigo, vem com gramática, vem me refutar com gramática. Agora não coloca aqui comentários aleatórios, não, que primeiro, que eu nem debato com aluno, entendeu? Debato com gente grande, com gente que estuda, com gente que realmente estudou, né? Não importa a tua faculdade, não importa o teu certificado, o que importa é que tu estudou, que tu valoriza a gramática. Aí sim eu vou entender. Agora, pessoas que só porque sabe transliterar, só porque sabe pronunciar, já acha que é professor, não. Não é assim não, meu querido. Vai estudar, porque gramática não é só isso não. Gramática é você saber pegar uma gramática do começo ao fim e vir trazendo umas aulas como eu venho trazendo aí em ordem sequencial, entendeu? Onde você mesmo sem saber nada, você simplesmente acaba aprendendo. Bom, é basicamente isso aqui, viu? Eu tenho aqui algo interessante, né? Talvez você venha perguntar, então eu já vou deixar aqui todo gravadinho, bonitinho, para você não perguntar, né? Se perguntar, já te puxo para cá para você assistir essa aula. Para tornar uma expressão com nome próprio indefinida, é necessário utilizar a preposição lamet e shiva,
que é a preposição básica, né, onde você sabe dos significados dela, né, que significa para, enfim, tem vários. Tem aula também, viu, sobre a preposição inseparável. Temos aqui o exemplo. Por exemplo, Mismor David. Mismor David. Tem pessoas que pronunciam como David. Gente, não é David, é David. David, vid. Entendeu? Então, Mismor David. Observe que exatamente aqui, ó, Davi é um nome próprio. Ou seja, ele já está definido. Você acabou de ver aqui a regra número 3. E essa regra aqui também está fazendo parte da número 3. Então, preste atenção. Davi é um nome próprio. Então, automaticamente aqui, ó, esse construto vai estar definido. Porque se você prestar atenção, Davi, ele é exatamente o absoluto. Então, ficaria assim a tradução. O salmo de Davi. O salmo é de quem? É de Davi. Observe a posse de Davi. Mas, caso eu queira colocar exatamente esse nome que está definido para um nome indefinido, vou fazer o quê? Vou acrescentar a preposição lamet e shivá, como está pedindo aqui no nosso exemplo, entendeu? Lamet e shivá. Então, como que eu vou pronunciar aqui? Dessa forma, ó. Mismor le-David. Le-David. Mismor le-David. Que vai significar exatamente um salmo de Davi ou para Davi. Agora, o nome que estava definido passou a se tornar indefinido, justamente por causa de uma preposição. Então, já entenda que no estado construto absoluto, preposição e adjetivos não entram no meio. O adjetivo fica no final e a preposição também. Mas no construto absoluto não temos isso, porque caso contrário vai tornar o nome indefinido. Você está entendendo isso aqui? Pronto, é basicamente isso aqui, viu? Ah, professor, eu não concordo não com o que o senhor falou aí. E beleza. Então não concordo também com a gramática de Antônio Renato Gusso, página 76. Porque é ele que fala isso. Eu só estou aqui exatamente trazendo a escrita para a oral, entendeu? Não estou modificando nada, é o que o gramático vai falar, tá bom? Espero que essa aula tenha te ajudado e que realmente tenha ficado bem didático, porque nós vamos estudar de uma forma bem didática mesmo o construto absoluto. E caso você queira o PDF, é só você clicar no link que está abaixo na descrição desse vídeo e você será direcionado para o meu grupo e lá eu te envio, tá bom? Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico e também um link caso você queira entrar no meu grupo do WhatsApp. Só você clicar e você será direcionado para lá. E lá eu respondo toda e qualquer pergunta relacionada às aulas. E lógico, de forma totalmente gratuita. Mas caso você queira contribuir para o meu ministério, fique à vontade, entre em contato comigo e lá nós podemos conversar. E também através do YouTube temos a opção de contribuição. Entendeu? Você vai ver aí a opção valeu, tipo um coraçãozinho, perto aí do clicar para gostar. Observa que você vai ver aí um valorzinho monetário. Você clica lá e lá você pode contribuir, entendeu? Com o que você quiser, fique à vontade, desde que seja de coração. E caso você queira uma mentoria particular, entre em contato comigo. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Shalom!